E o nosso ingrediente principal está aqui, olha. É a mamona, que geralmente é encontrada em terrenos baldios, coisas do tipo. Como a gente vê aqui, tem bastante. Vou tirar aqui algumas folhas dela para a gente fazer o nosso super inseticida caseiro. Realmente mata tudo. Olha só, já fiz a colheita das nossas mamonas. Olha só, folhas bem saudáveis, certo? Você deve encontrar ela com muita facilidade em terrenos baldios, próximos a lagos também, certo? Olha só como são as folhas da mamona. Então, a gente vai tirar aqui umas 5 folhas, certo? 5 folhas grandes. Você escolhe as folhas maiores. Todas estão bem saudáveis. 2, 3, 4, 5. Vai ficar só uma pequena, eu vou colocar ela também. 6 folhas, mas geralmente é nessa média. Não tem uma quantidade específica, mas eu sempre uso com 5 folhas, certo? Foi essa a quantidade que o Senar ensinou para que a gente fizesse. Ah, Renato, mas eu não tenho folha de mamona. Não tem problema, não tem folha de mamona. Você pode fazer com folha de nim, que é muito bom também, tá? Você faz nessa quantidade aqui, umas 100, 200 gramas. Não tem folha de nim, você faz também com folha de mamão. Só que as mais eficientes são com a folha da mamona e com a folha de nim, tá? E agora vamos prosseguir. O que é que a gente deve fazer agora? Agora a gente vai picotar aqui as nossas folhas, deixar ela bem pequena para facilitar aqui o nosso trabalho. Então vamos começar cortando elas, tá? Depois que a gente recortou, a gente vai colocar aqui no nosso liquidificador com aproximadamente 1 litro de água, tá? Isso aqui vai facilitar o trabalho do nosso liquidificador. Então a gente vai colocar aqui, coloca todas as folhas e agora a gente vai bater bem, até triturar totalmente, tá? Depois de ter batido muito bem, agora a gente vai coar isso aqui, certo? A gente vai coar a nossa mistura. Muitas pessoas me perguntam, Renato, não pode usar o liquidificador de casa? Pode sim, tá? Esse liquidificador é o da própria cozinha aqui da gente. Eu utilizo ele. Depois você lavar, apesar da mamona ser tóxica, ter bastante toxinas, que é justamente o que vai matar todas as pragas, não tem nenhum problema, certo? Depois que você lavar bem com água, com detergente, água corrente, detergente, vão sair todas as toxinas. Então não tem nenhum problema, não tem nenhum perigo de trazer essas toxinas para as nossas comidas. Pode usar sem medo, tá? Esse daqui, como eu falei, é o da nossa cozinha. Depois disso a gente vai colocar aqui numa garrafa PET. Olha só, depois de colocar em uma garrafa PET, você vai fechar ela aqui, certo? Ou você pode colocar em outro recipiente também, só que você não vai tapar ela totalmente, você vai deixar um pouco semi-aberto, que isso aqui vai fermentar, certo? E é interessante que não fique abafado, certo? Fique uma pequena folga aqui para que essa fermentação possa ocorrer naturalmente sem que tenha pressão aqui, certo? Olha só, depois disso a gente vai colocar, eu vou colocar aqui embaixo da pia, tá? Como eu falei, não pode esquecer, semi-aberta aqui, para que tenha essa circulação de ar. Então você vai colocar aqui embaixo da pia e vai aguardar em média 3 a 5 dias, tá? Você vai fechar. Isso aqui tem que ficar num lugar escuro, por isso que eu estou trazendo para cá. Esse processo ele deverá ser num lugar escuro. Não coloque embaixo da pia, coloque em qualquer lugarzinho aí da sua casa que fique escuro. Depois de esperar de 3 a 5 dias, olha só como ela vai ficar, a coloração dela vai mudar, certo? Isso aqui é natural. Essa daqui foi a de hoje, que eu bati agora. Essa daqui já está com 3 dias, certo? Mas você pode esperar de 3 a 5 dias. Olha só a coloração dela. Agora a gente vai, olha só que ainda está um pouco folgada. Mas agora a gente vai chacoalhar aqui um pouquinho, tá? Como a gente pode ver, é bem diferente realmente a coloração. E agora a gente vai coar, certo? Pode utilizar uma peneira bem fininha. Nesse caso aqui eu vou utilizar
uma flanela para a gente coar novamente, porque a gente vai utilizar o nosso borrifador para colocar, para que não tenha perigo de entupimento, certo? Depois disso a gente vai diluir, certo? A gente tem que diluir, a gente deve diluir, certo? Então são 5 partes d'água para uma parte da nossa mistura. Então já tenho aqui, olha só, vai dar exatamente 5, certo? Para uma parte da nossa mistura. Então depois de já ter colocado a água, a gente vai colocar aqui, completar aqui a nossa mistura. Ou seja, para cada 1 litro da nossa mistura, que é o que a gente faz, a gente vai utilizar 5 litros de água, tá? Essa deve ser a proporção, essa deve ser a diluição, dessa forma. Isso aqui não é para todos os tipos de praga, certo? Vale ressaltar isso aqui, você deve chacoalhar muito bem e você deve saber que isso aqui não é para todos os tipos de praga. Isso aqui vai eliminar cochonilha, mosca branca, larva minadora, vai eliminar todos esses tipos de pragas foliares, certo? Trips, todos esses tipos de pragas foliares. Para formiga é um pouco diferente, daqui a pouco já vou mostrar como é que a gente deve colocar nas formigas, qual deve ser a diluição e como que a gente vai aplicar, é um pouco diferente, tá? Principalmente nas formigas cortadeiras. E outra coisa muito importante que eu já esquecendo também é o detergente. O detergente é de suma importância, certo? Para fixar a nossa mistura, o nosso super inseticida caseiro nas plantas. Olha só, para cada 1 litro de água a gente vai colocar 1 colher, certo? De detergente. Nesse caso aqui é meio litro, a gente vai colocar meia colher. No caso eu estou sem a colher, vou colocar aqui algumas gotinhas dele apenas. Você faz uma média que dê meia colher, certo? Não tem quantidade específica, mas é no máximo 5%, que é 1 colher daquela, certo? Então, feito isso, a gente vai colocar aqui, a gente vai chacoalhar bem e vamos aplicar nas nossas plantas. Já vou te mostrar tudo direitinho. E a aplicação é bem simples, tá? Você coloca em todas as suas plantas, olha só. Você vai borrifar mesmo, você pode colocar nas folhas, pode colocar diretamente nos frutos, tá? Olha só, não tem nenhum problema, você pode colocar tanto nas flores quanto nos frutos, em folhas, de tudo. Essa aplicação foliar é muito boa. E além de tudo isso, ela também é adubo, tá? Pois a folha da mamona também tem esses nutrientes e a gente vai estar liberando para a nossa planta todos esses nutrientes que tem na folha da mamona. De forma preventiva, basta você colocar a cada 15 dias, já vai estar de bom tamanho, certo? Você sempre borrifando, isso aí vai eliminar todas as pragas que tiverem e, claro, evitar que cheguem outras novas pragas para as suas plantas. Se sua planta já estiver infestada, você pode aplicar 1 ou 2 vezes por semana, dependendo da forma como elas já se infestaram aí na sua planta, tá? E os horários de aplicação, é importante lembrar que devem ser sempre no início da manhã ou ainda preferencialmente no finalzinho da tarde, quando não tem aquele sol quente, para que possa, ao invés de ajudar, atrapalhar e possa queimar as nossas plantas. Então procura sempre esses horários frios, tá? É importante lembrar também que isso aqui deve ser aplicado em plantas, exclusivamente em plantas. Não foi testado em animais, então a gente não pode se responsabilizar por alguma coisa que não foi testada. Então aplica em plantas, tá? E olha, para aplicar também agora em formigas, a aplicação é um pouco diferente, também mais forte, mais concentrada. A gente vai diluir um pouco, uma medida da nossa mistura para uma medida de água. Como aqui já tem meio copo de água, a gente vai colocar agora uma medida da nossa mistura. Ela deve ser bem mais forte, realmente bem mais concentrada mesmo. E agora a gente vai fazer a aplicação dela. Olha só, para formigueiro, isso aqui é formiga cortadeira, certo? Que a gente chama aqui de saúva, mas a gente pode aplicar em outros tipos de formigas também. A aplicação deve ser feita da seguinte forma: a gente vai colocar o nosso super inseticida diretamente no formigueiro. A gente não vai deixar que elas subam aí, então a gente faz a aplicação, olha só. A gente coloca diretamente no buraco. Opa. Então esse líquido ele vai escorrer para todo o formigueiro, ele vai lá para dentro do formigueiro. Isso aqui vai acontecer como fungicida, certo? As formigas, elas se alimentam do fungo que elas levam para as suas coisas. Então dessa forma a gente vai estar matando o fungo e consequentemente vai estar matando o formigueiro, certo? Então é dessa forma a gente vai eliminar, a gente vai matar as formigas. Feita a aplicação, a gente vem fechar aqui, tá? Pode fechar.
Fechou? Pronto. Agora é só esperar a ação do nosso super inseticida caseiro, que ele vai matar todas as formigas que